louvor, essa adoração. Agradecemos aí o Gabriel e a Thaísla e a Aurora, né, participando aqui com a gente nessa conferência. O Rai está projetando aí para nós, né, e essa literatura, que nós já estudamos ela algumas vezes, né, inclusive na Escola do Reino, encontro da Escola do Reino, e eu achei ela bem atual para nós hoje, né? Então, este nome, Edifique Sua Casa sobre a Rocha, então ela foi baseada aqui no versículo que todos nós conhecemos, né? Quando Jesus faz aquela comparação, aquela parábola, né? Que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Então, fica aqui para nós, né, esse versículo inicial, e que possamos ser como esse homem prudente, né? Foi bem propício esse cântico, né? Ele é a nossa rocha, né? Então, é sobre ele, sobre a sua palavra, que nós estamos edificando a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, né? Eu vou aqui fazer uma dobradinha aqui com o José, né? Eu vou ler um pouco, alguns parágrafos dessa literatura, depois vocês podem ler completa, né, em casa, ou com os professores, numa conferência, ou em casa, né, então será bom. Mas eu quero ler alguns parágrafos iniciais dela, e depois você também vai falar alguma coisa. E se alguém quiser falar também, né, completar alguma coisa, pode colocar aí na tela, que quer falar, né. Então, vou começar aqui. Nós não vamos ler todos esses versículos, porque nós temos pouco tempo, né? Mas todos conhecem a passagem de 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Especialmente os versículos 1 e 2, afirma que nos últimos tempos haverá grande desordem em toda a sociedade. Serão tempos difíceis, e que também afetará os lares, e os pais terão que enfrentar, dentre outras coisas, a desobediência dos filhos. Então, ali nesses versículos fala sobre isso, né, como será no final dos tempos, homens serão esqueci a palavra agora, desafeiçoados, serão irreverentes, é a palavra que eu queria lembrar, irreverentes, e dentre essas coisas fala da desobediência, né, ingratos, isso. Então, as escrituras comparam esses nossos dias como sendo semelhante aos dias em que viveu o justo e íntegro Noé. Então, diz em Mateus 24, 37, né? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a sua vinda, ou a parousia, né, do Filho do Homem. Que esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, nesse tempo lá de Noé, fala ali, né, que eles estavam preocupados com as coisas naturais, casavam, davam-se em casamentos, e comiam, bebiam, né, a preocupação era o ventre, né, como diz, e aí os prazeres dessa vida, né, e até que veio aquele julgamento. Então, são dias semelhantes a esse que nós estamos vivendo, né, então, aqui, eu queria voltar aqui. Então, fala, são tempos difíceis, né, que nós estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, né, é um tempo da parousia do Senhor. E nós podemos, então, escolher em que nível nós queremos viver, né. Então, fala aqui, hoje, pois, é o dia em que os pais, à semelhança de Noé, devem buscar a sabedoria de Deus a fim de construir uma arca, para que toda a sua família possa ficar protegida, quando os julgamentos de Deus
contra o mundo em pecado começarem a ser derramados como chuva. Portanto, esses dias são dias de construção. Assim como Noé construiu a arca para passar de uma época para outra, Deus tem preparado a sua igreja como meio, veículo, para assegurar-nos a entrada no seu reino. Então, aí, né, falando da igreja, mas também o nosso lar, né, a nossa casa. Então, os pais têm essa responsabilidade, como vai falar, né, no decorrer da palavra, de estar construindo esta segurança no seu lar, né. Sabemos, no entanto, o estado atual de muitas igrejas e lares. Temos observado que, em muitos casos, há um estado de devastação. Porém, como foi profetizado por Joel 2, 23 a 29, o Senhor tem efetuado um glorioso processo de restauração da igreja e, consequentemente, dos lares cristãos, desde quando estes representam a menor expressão do reino de Deus. Os lares são as células, as estruturas básicas de um reino. Foi isso que Jesus nos quis transmitir ao dizer: se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos 3, 24, 25. Então, aquela mesma responsabilidade que Noé teve, né, de construir aquela arca para uma transição, né, do dilúvio para pós-dilúvio. Então, ele compara aqui, né, nós, os pais, professores, educadores, né, e principalmente os pais, como esses Noés, né, estamos construindo esse refúgio, né, para os nossos filhos. E falando uma coisa, antes de começar esse outro slide, né, alguma coisa que a gente tem vivido agora, né, eu estava pensando, a gente sempre colocou que a escola do reino era algo que o Senhor inventou, né, para uma ajuda aos pais, para que criassem, né, educassem seus filhos para o Senhor. E agora, com essa quarentena que nós estamos, essas mudanças que houve, né, então nós está vendo, né, então nós vemos que Deus providenciou de uma certa forma, né, talvez não muito do nosso gosto, né, mas providenciou algo para que o espírito da escola do reino fosse introduzido ainda mais para os lares, né. Então, esses 2, 3 meses o ensaio que nós tivemos sem as reuniões locais, sem aquela trabalho com as crianças no final da semana, sem a escola do reino todos os dias, então nós vimos como que o espírito da escola do reino entrou nos lares, né? 4 meses, né? Ensaio. Então, um treinamento, né? Mas que veio para ficar. Eu acho que mesmo depois, quando nós voltarmos, né, a nos reunirmos, eu acho que esse espírito da escola ficou impregnado, né, nos nossos lares, e eu fico feliz com isso, né. Então, foi um alcance muito grande mesmo, né, como até países, né, os lares, eu vejo lá Argentina, vejo lá em Londres, como as crianças ali participaram juntamente com os pais, né? Então, isso é muito importante, Deus trouxe uma forma dessa coisa acontecer, né? Os pais se envolverem mais com o espírito da escola, né? Então, é isso, nós somos esses Noés, recai sobre nós esta responsabilidade, né, de criarmos os nossos filhos para Deus, para o reino, né?
Então, deixa eu ler aqui mais um pouco. Esse princípio também se aplica com relação ao reino de Deus. Para haver restauração, é necessário, primeiramente, arrependimento e conversão. É exatamente com essa finalidade que o ministério, o espírito do ministério do profeta Elias, tem vindo à luz nesses últimos dias, para converter ou retornar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Eis que eu vos enviarei, Malaquias 4, 5, 6, né, diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso é muito bom a gente atentar para o final deste versículo, que há quase que uma ameaça de Deus, né? Tem que ser feito antes que ele faça alguma coisa muito drástica, né? E é mais ou menos isso que tem estado muito forte no meu coração. Mas vamos lá. O período, a Marta pôs aí, né? Período perfeito para filtrar as influências do mundo. Sim, né? Que é isso que a gente tem feito. As crianças estão ali no aconchego, né? Do lar, dali junto com os seus pais, e estão recebendo muito de Deus, né? Amém. E livres de várias influências. Então, isso tem sido algo tremendo, né? Uma experiência nova, tanto para nós, né, como para as crianças, né? Deus restaurará os lares pela conversão mútua dos corações dos membros da família. Nessa passagem das Escrituras que acabamos de ler, o Senhor apresenta-nos a condição para que ele não venha e fira a terra com uma maldição, que é a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Eu li numa palavra uma vez, né, que no original, o Rai está aí presente, né, ele que conhece o grego, o hebraico aí, poderia depois confirmar ou não, que esse versículo, no grego, seria assim, né, a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para o reino. Para Deus, né? Ou para o reino, né? Então, dentro da, né, não é, de repente, o pai... Amizade. Vamos ter amizade, então agora eu vou ter muita amizade com o meu filho, eu vou brincar muito com ele, eu vou... E essa coisa. Isso já é para acontecer, né? Mas é mais do que isso. Já tem acontecido. Já tem acontecido. É o coração, tanto dos pais quanto dos filhos, serem convertidos para o reino, ou para Deus, né? Então, é algo assim tremendo. Eu, quando li isso, eu assim, pude entender mais esse versículo. Não basta apenas, então, vamos ser amigos um do outro. Isso aí é para acontecer mesmo, né? Mas com um propósito, né, voltado para o reino. Maneira, colocou o coração dos pais com os filhos para Deus. Sim, seria isso, em vez de ser o coração dos pais aos filhos, seria o coração dos pais com os filhos, e dos filhos com os pais, para Deus, né? Então, assim, dá um propósito, uma finalidade para essa conversão, né? A aurora do grande e terrível, que é para o mundo em pecado, o dia do Senhor, já está despontando no horizonte de nossa era. A evidência disso é que Cristo, a estrela da manhã ou da alva, a estrela da alva, está renascendo em nossos corações. 2 Pedro 1, 16 a 19, né? Estamos vivenciando o dia da presença do Senhor nos seus santos, segundo Tessalonicenses 1, 9 e 10. Então, mais do que nunca, é hora de perguntarmos ao Senhor,
como a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais poderá acontecer? O que nós, pais, devemos fazer para essa conversão se concretize? A resposta para essas perguntas se encontra também no livro de Malaquias. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe, para todo Israel, estatutos e normas. Aí ele fala assim, né, somos o Israel espiritual de Deus, seu povo escolhido. Por isso devemos nos voltar à lei de Moisés, onde Yahvé nos deixou registrado estatutos e normas para a nossa vida, a fim de extrairmos os princípios espirituais nela contidos e que nos revelarão como os corações dos pais podem ser voltados para os filhos e dos filhos para os seus pais, com vista ao reino, né? Portanto, voltemos à lei de Moisés, servo de Yahvé. Então, aqui é os versículos, né? Deuteronômio 5, 33 e 6, 7. Cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos dizer, é uma palavra para os pais aqui, né? Tem gente querendo falar aqui. Desculpa aí. Cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus, nós os pais, né? Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que manda o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprir, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, esse foi o estatuto, parte, né, do estatuto, daquilo que Deus deu a Moisés, que passasse, né, para os filhos de Israel, que, como diz aí no parágrafo anterior, nós somos este Israel espiritual, né? Nesses versos, onde Moisés fala para toda aquela geração que saía do Egito com destino a Canaã, revelam de maneira resumida, mais completa, o modo como os pais devem criar os seus filhos e educá-los segundo a disciplina e conselho do Senhor. Todos os ensinamentos que Moisés lhes transmitiu deveriam ser passados para seus filhos, e através destes para gerações futuras. O destino de toda aquela nação dependeria deles praticarem os métodos da educação que o Senhor estava lhes ensinando. Já pensou que responsabilidade? Isso também se aplica a vocês, pais do século XX, ou do século XXI, né? Os quais Deus tem confiado as verdades sobre o seu reino. Pesam sobre vocês, ou sobre nós, né, a responsabilidade de transmitir esses tesouros ocultos aos seus filhos e às gerações vindouras. Vamos enumerar, portanto, cada ponto do método que o Senhor falou naquela ocasião para todo Israel e tratá-los individualmente. Bom, daqui para frente, eu quero ler só esse ponto
um aí, porque aí vai falar, seria bom, depois vocês podem continuar, né, essa leitura em casa, acho que todos já leram, mas pode ler novamente, né, que aí vem o ensino prático, né, aquela parte que fala ao sentar, ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, né, então cada uma desse ponto aí, o Rai coloca ali algumas atitudes, né, algumas coisas que nós podemos fazer na prática, né, então é muito importante. Mas a gente não vai ler, não daria tempo para isso, né, mas eu queria ainda ler um outro slide, agora começando aqui agora, né. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aqui, como também na passagem que lemos no livro do profeta Malaquias, o Senhor coloca a maior responsabilidade da harmonia e solidez dos lares sobre os ombros dos pais. Estes são os maiores responsáveis pela conversão dos seus corações para seus filhos. Entre os adultos e as crianças, aqueles são os que têm, os adultos, né, são aqueles que têm maior consciência e, consequentemente, são os mais responsáveis. Então, deve ser os adultos, no caso, os pais, os primeiros a darem o passo de conversão de seus corações, indo, portanto, ao encontro de seus filhos. Isso aí a gente pode até se estender para presbíteros e jovens, né? Paulo e Timóteo, então sempre deve partir, né, dos adultos, né, essa aproximação, apesar que tem que haver o correspondente, né, mas sempre deve partir, a gente não deve estar pensando, eu vou esperar que os jovens venham, ou vou esperar que meus filhos venham, não, nós vamos, né, a responsabilidade recai mais sobre nós, né. Porém, antes de vocês converterem ou voltarem o coração para seus filhos, a fim de lhes imprimir a palavra, essa palavra deve estar primeiro em seus corações. Então, é isso aqui, assim, que eu quero trazer mais para nós hoje, né, ficar como algo, assim, bem enfatizado para nós, né. Então, antes de nós ensinarmos, antes de nós entrarmos em toda essa prática, né, é importante a gente cuidar para que essa palavra, né, essa unção dessa palavra, este amor por essa palavra, e estar primeiro em nossos corações, né. Cuidem de vocês primeiramente, pois vocês, pais, não podem dar aquilo que não têm, ou não podem gerar aquilo que não são. Os filhos são frutos da união dos pais e irão refletir o que eles são. Não se pode ensinar e gerar aquilo que não se sabe e não se vive. Bom, aí a gente pode pensar, poxa, mas então, né, como que eu vou fazer, né? Mas eu acho assim que a partir de um coração cheio da palavra, porque o que nós temos crido é o seguinte, que a impartição, ela transmite mais do que o que nós temos, né? Diretamente de Deus, para aquela criança, para aquele Timóteo, né? Mas, mesmo a impartição, mesmo aquilo que a gente sabe que a gente não chegamos à perfeição, né, naquilo, e a promessa é que os nossos filhos, nossos alunos, falando aqui com os professores, serão mais do que nós somos, né? Fluirão num nível maior. Então, nós vamos gerar algo que seja acima de nós, isso nós estamos crendo, né? Mas a partir deste coração, né, cheio da palavra. Então, a partir deste coração cheio da palavra, nós podemos dar até mais do que nós somos, né, diretamente de Deus, para os nossos filhos e para os nossos alunos, né? Então, esse versículo fala, Mateus 5, 17 e 18, fala assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons, né?
Então, é claro, né, que não adianta eu ensinar algo bom para o meu filho se o exemplo que eu dou é algo totalmente diferente. A gente já tem, né, não vamos nem entrar nisso, né, que a gente tem já ouvido muitas coisas sobre isso, né. Então, eles têm que ver em nós aquilo que nós estamos falando, né. Então, os corações dos pais devem estar cheios da palavra e da vida de Deus, para que, transbordando como o rio de águas viva, a vida flua para os corações dos seus filhos. Então, aqui, eu quero terminar aqui, nem sei se tem um outro slide, né, mas eu acho que eu vou terminar aqui, que fala assim, ó, um conselho para os pais, né, desenvolvam unidade e harmonia em seu relacionamento matrimonial. Então, assim, aquilo que o casal né, aquela atmosfera que é criada em casa, vai facilitar muito a educação dos nossos filhos, né? Vai trazer uma paz, uma eficácia maior, como ele vai falar aqui mais para frente, né, na criação dos filhos. Então, deixa eu ler aqui. Efésios 5, 22 e 23, a 33, né, fala do relacionamento entre marido e mulher, segundo o plano perfeito de Deus. Em seguida, a passagem de Efésios 6, 1 a 4, fala sobre a criação dos filhos. Então, vem logo em seguida, né, que fala aí, portanto, o Senhor, através do apóstolo Paulo, orienta que haja harmonia e ordem no relacionamento do casal, para que haja eficácia na criação dos filhos. Então, no capítulo 5, ele fala da harmonia, da ordem divina, né, do relacionamento do casal, e depois, no capítulo 6, ele fala, então, sobre a criação dos filhos, né. A unidade e harmonia dos espíritos, sentimentos e pensamento do casal cristão podem ser desenvolvidas na medida em que os cônjuges adoram e oram juntos, estudam e conversam da palavra, abençoam um ao outro e têm um bom nível de diálogo. Esteja praticando esses conselhos, né? Então, nós temos tudo para chegarmos, né, a ter essa criação com eficácia, né, para os nossos filhos, sem muita turbulência, né, sem muito desgaste, né. Quer ler um pouco agora? Conhece? Não, eu quero aproveitar. Ela me chamou para ajudar ela, mas ela está fazendo tudo sozinha. Vai continuar agora. Eu quero aproveitar e falar alguma coisa também de prático. Vocês viram aí que no início aqui fala que nós íamos viver tempos difíceis, né? E fala, então, né, que é o dia do Senhor, é o alvorecer de um novo dia. Realmente, a gente precisa se dar conta que tudo está mostrando que nós precisamos ser mais rápido, né, naquilo que tem que ser feito, né. Há uma coisa muito forte no meu coração, que nós não vamos ter muito tempo mais, né, de ficar esperando acontecer. Agora mesmo, antes de começar essa conferência, falando sobre Noé, que Noé recebeu a palavra, ele não foi meditar, ele não foi ficar lendo, nem lendo, né? Tentando ouvir segunda vez, Deus falou isso mais uma vez, porque às vezes estão falando, não, vai lendo. Quantas vezes nós já lemos essa palavra? Tá? Bom, Noé pegou e começou a fazer. Ele demorou 100 anos, né? Ele estava sozinho. Tinha com quem buscar. Mas aí, eu quero dizer, nós não temos mais 100 anos, tá? Esperar para que isso seja uma realidade. Aí a Bernadette estava falando, bom, nós já estamos fazendo alguma coisa, sim, temos feito algumas coisas, mas eu acho que nós precisamos ser mais práticos, né? Mais rápido.
há um versículo que eu estava lendo até há pouco, em Oséias, capítulo 7, no versículo 8, o final do versículo fala lá, trazendo uma advertência para o povo de Israel, falando assim, esse versículo é interessante, diz assim, que Efraim era um pão que não foi virado, quer dizer, não foi mal assado, numa outra tradução diz, assou de um lado só. Isto fala sobre dedicação. Eles estavam servindo o Senhor uma parte, metade, e eles estavam servindo, lá no caso, aos ídolos. Eles tinham um coração dividido, então não havia uma dedicação total, daquela que a gente tem falado, do reino em primeiro lugar, né? E também quando Jesus lavou os pés dos discípulos, depois que ele terminou, ele virou para eles e disse, vocês viram o que eu fiz? Vocês vão ser bem-aventurados se vocês praticarem isso. Então, quer dizer, a ênfase é a prática, a palavra. E o que a gente está falando, então? Nós estamos no fim dos tempos, né? Essa era está morrendo. E uma era nova está vindo, mas nós temos que saber como vamos nos relacionar com esse novo tempo. Deus está dando uma oportunidade para que a gente aprenda alguma coisa na prática, tá? Vai ser muito difícil, né? A gente receber um dia novo com tudo diferente e não saber por onde começar, tá? Então, eu gostaria de falar muito, mas eu estou com uns parágrafos aqui, de duas palavras que eu tenho estudado esses dias muito. Uma é sobre sobre a chuva veio, a brasa do altar, primeiro, né? Sobre o Salmo 84, mas, não, melhor, 118, ele num parágrafo aqui na página 157, começa assim, ainda bem, ele fala assim, falando dos tempos difíceis, né? Ele fala, pela graça de Deus, não atravessaremos coisas difíceis em vão. Somos parte do exército do Senhor, que é o exército do Joel. Melhor, essa palavra, desculpa, ela está falando sobre o exército do Senhor, que é o exército de Joel, né? É interessante que ele fala, nós, pela graça de Deus, não atravessaremos coisas difíceis em vão. Quer dizer, vai ser com dificuldade, muito trabalho, mas a recompensa é grande. Aí ele conclui esse parágrafo. Somos parte do exército do Senhor. Deus promete, né? Então, se ele tem prometido, então, realmente ele vai cumprir. Aí, virando a página 158, no segundo parágrafo, está dizendo assim, Deus está usando o ímpio através de forças tais como o ateísmo e o comunismo para assediar nações cristãs que abandonaram Deus. Quando Deus tiver cumprido o seu propósito, ele cuidará desses instrumentos ímpios. As nações cristãs perceberão que a sua melhor defesa é uma melhor integridade dos políticos e mais dedicação aos princípios cristãos. Aí, no outro parágrafo, ele diz assim, que Deus está testando essa nação, está testando o povo, ele diz, este mesmo teste está acontecendo no nível espiritual. Igreja após igreja ouvirá essa mensagem do reino e saberá que Deus está se movendo na terra. Quando, porém, sofrerem o opróbrio, quer dizer, o que está para acontecer é isso, realmente, domingo eu ministrei essa palavra ainda à comunidade de Ribeirão Preto, e eu estava mencionando sobre os tempos difíceis que estão para acontecer, que tudo isso que está acontecendo ainda faz parte do princípio das dores, como Jesus falou. Então, a perseguição, o opróbrio, como vamos ser tratados, eu não sei, mas coisa boa não está para acontecer, né? Mas ele diz assim, quando, porém, sofrerem o opróbrio, quer dizer, os cristãos, alguns se afastarão,
e Deus começará a julgá-los para ver se estão com fome, se realmente querem Deus, se são dedicados ao Senhor e têm entronizado a Jesus como Senhor. Se disserem sim, Senhor, você é o meu Senhor, eu estou para ser contado entre os seus discípulos, eles receberão uma grande bênção. Deus está restaurando a ordem divina para a igreja ao estabelecer apóstolos, profetas, presbíteros e outros ministérios. As pessoas que caminham em submissão à ordem divina, debaixo do senhorio de Jesus Cristo, serão testadas e provadas, mas preservadas em meio aos julgamentos. Deus as guardará irrepreensivelmente em seu reino. Então, quer dizer, a palavra nunca nos enganou, mesmo na Bíblia, os tempos, os profetas disseram, Jesus nunca falou que seria fácil, sempre eles disseram, os tempos finais serão difíceis, mas deram todas as diretrizes, como nós poderíamos passar por esses testes, né, por esses momentos, né. E isso que eu quero enfatizar. Nós precisamos saber que nós estamos vivendo esses momentos. Precisamos estar conscientes que a chegada do Senhor, trazendo muita coisa boa, que a libertação do salvo, mas muitos julgamentos sobre a terra. E, às vezes, eu fico observando, né, a atitude geral do povo, até dos nossos irmãos, os grupos, ao ministrar, ao profetizar, às vezes está dando muita ênfase às coisas ruins que estão acontecendo. Nós não podemos esquecer que isso está acontecendo, mas os nossos olhos, Jesus disse, quando virdes essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, sabe, nós precisamos olhar mais, enfatizar mais a presença do Senhor, assim, experimentar, regozijar, nos alegrar, expressar realmente vitória, né? E aí, numa outra palavra, que é a chuva veio, que é sobre o Salmo 118, na página 35, está escrito assim, no final, os ecologistas estão preocupados com a explosão populacional de que em breve não haverá água suficiente e o mundo morrerá em seus próprios escombros. Eles não entendem que outro fator entrará em cena, a tribulação decorrente dos julgamentos de Deus. O livro de Apocalipse relata que somente uma terça parte da população será salva. Você já pensou? Então, o Covid aí tá matando muita gente? Não se assuste, né? Eu estava mencionando o livro de Isaías 66, acho que é versículo 15, fala lá que o Senhor entrará em julgamento com toda a carne, com fogo e sua espada, e muitos serão os mortos da parte do Senhor. Então, é muito sério isso, né? Bom, mas vamos lá. Então, ele fala, vamos salvar, vamos olhar para o Senhor. Aí, só terminando aqui, essa lição, ele fala assim, é importante que você caminhe com Deus e salve a si mesmo dessa geração perversa, a qual está ao nosso redor por um tempo. Essa geração, essa coisa toda, é um tempo. Abra o seu coração para uma nova forma de pensar. Então, vamos pensar grande, vamos mudar, vamos esquecer até mesmo o nosso passado. Esteja preparado para viver na batalha e no perigo nestes tempos do fim, como uma colônia do reino, transplantada em uma ordem moribunda que está condenada e não sobreviverá. Mas nós sobreviveremos, pois somos a plantação do Senhor. Então, há poucos dias, semanas, o Doni ministrou aquela palavra sobre tempo de preparação. E depois eu estava falando, mas nessa preparação, ela não é só teórica,
é uma preparação já na batalha. E como ele fala aqui, esteja preparado para viver na batalha e nos perigos nesses tempos do fim. Nós não podemos ignorar os perigos, mas nós precisamos estar prontos para esta batalha. E continuando aqui, então. É por isso que Deus está trazendo, olha, essa coisa de colônia, viver como uma colônia no reino. São a coisa que vai mudar muito, né? Modo de vida. Então, ele fala assim, é por isso que Deus está trazendo a revelação a respeito das pequenas cidades do reino que deverão ser construídas. Ele está revelando maneiras para que as pessoas vivam juntas, com baixo custo e cooperativamente. Eles viverão juntos, sofrerão juntos, serão perseguidos juntos, mas prevalecerão juntos. Esses lugares não serão centros de sobrevivência, mas estações de julgamento. Não estamos apenas interessados em sobreviver numa era que está morrendo, mas em sermos instrumentos de Deus para fazer isto acontecer. Sabe? Então, é uma mudança. Se vai haver uma mudança, uma nova era, todas as coisas vão mudar, e nós precisamos nos preparar, na prática, como sobreviver, como viver, né, nisso tudo que está vindo, né? Eu tenho falado e afirmado, né, e não é novidade, que depois dessa pandemia, nada vai voltar ao normal. Não se iluda, né? Tudo vai mudar, politicamente, religião, o meio de transporte, educação, saúde, né? Então, nós precisamos, como ele fala aqui, nós vamos precisar muito aprender a sobreviver, até mesmo com pouca coisa, porque não sabemos o que nos espera. Tá? Agora, o reino, sim, é outra coisa, mas atravessar esse tempo difícil, nós precisamos estar preparados. Né? E é interessante que ele enfatiza aqui, nós vamos estar juntos, vamos ser perseguidos juntos, sofremos juntos, mas nós vamos, né, também nos alegrar juntos. Então, nós precisamos ter consciência de que o momento é muito difícil, é mais do que muitas pessoas têm pensado. Então, há uma expectativa, eu vejo, né, as pessoas, quando isso vai terminar? Quando isso vai terminar? Aquela expectativa de coisa. E esquece do momento. Nós precisamos saber que nós estamos bem no meio de um acontecimento que vai mudar a história do mundo, da humanidade. Agora, nós, como eu falei, nós não temos 100 anos como Noé teve para construir uma arca. Ele era sozinho, nós somos muitos. É nessa unidade que está a nossa força. Vamos crer na palavra, vamos buscar meios, né? Como a gente tem aprendido nessa pandemia, né? As pessoas em casa. Quantas pessoas têm descoberto, né, coisas, criatividade, pessoas que perderam o emprego, tornaram-se, como fala, empresário, né? Descobriram coisas, né? Então, como fazer? Então, eu acho que Deus está nos dando uma oportunidade, no meio de ensino, né? Como que era fácil, né? Pegar a criança, levar para a escola, a creche, ir lá os cuidados. Mas você vê como que é importante a estrutura da família, porque a sociedade é o que a família é. Não espere que a sociedade mude se a família não mudar. A família é que vai determinar o que a sociedade vai ser. O sistema de vida, o modo de viver, de trabalho, de educação, tudo isso. Então, Deus está muito interessado na restauração da família. Então, eu quero abençoar, né, cada uma das famílias que estão nos ouvindo, e vamos espalhar isso, dizer, vamos apressar essa restauração. Nós temos muito a fazer, e não temos muito tempo, não. Nós estamos bem no meio
dos acontecimentos. Deus nos abençoe, com fé, com graça. Eu achei muito importante essa frase que ele disse aqui: pela graça de Deus, nós não vamos atravessar isso, essa pandemia, esses acontecimentos todos e ficar murmurando. Não, Deus está conosco e vai ser muito recompensador. Depois nós vamos olhar para trás e dizer: o Senhor fez e faz as coisas muito bem. Obrigado, Senhor. Abençoamos cada lar nessa noite. Bom, ficou algum slide aí, né? Mas depois cada um pode continuar a leitura dessa palavra. A gente pode colocar no grupo, né? No WhatsApp. Não sei se todos têm essa palavra. Mas é isso, né? É a palavra nos renovando, nos fazendo lembrar. Vai colocar, né, Rai? Mas o que eu queria, então, deixar ainda frisado é isso, né? Que mesmo a família, envolvendo os filhos, depende dos pais, né? O bem-estar da família, dos filhos, depende da unidade do casal e envolver os filhos nessa unidade, né? Então, eu quero deixar uma frase aqui que foi lida, mas eu quero, desses slides, mas eu quero deixar aqui de novo. O coração dos pais devem estar cheios da palavra e da vida de Deus, para que, transbordando como um rio de águas vivas, a vida flua para os corações de seus filhos. Amém? Então, onde estão essas palavras? Aí, né? Mas ela já passou. Então, é aquela coisa, cuidem primeiramente de vocês, né? Então, esse aqui já é o outro slide. Tá bom, Rai, a gente não vai... Mas essa frase, duas frases, né? Uma que fala, cuidem primeiramente de vocês, e a outra é essa, né? Que os nossos corações, os corações dos pais, possam estar cheios da palavra e da vida de Deus, para que, transbordando como um rio de águas vivas, a vida flua para os corações de seus filhos. E tudo para o reino, né? Amém? Então, é isso. Eu estava falando com o Celso, se ele pode nos abençoar, né? Como pais, como avós, como professores. Então, nós vamos liberar aqui. E uma palavra como esta, né? E saber que Deus tem os seus meios, né? E tem provido o seu povo, guardado em meio a toda e qualquer circunstância. Mas que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, e são dias de glória, dias de bênção, mas para aquele que não tem o Senhor, são dias de muita treva e muita desgraça, né? Nós lamentamos, mas nós não podemos ter dó, porque é o próprio Senhor que está cuidando de tudo isso. Nós damos graças a Deus porque Ele tem levado e elevado, né? As famílias, as crianças, as escolas do reino, para um nível em que nada deste mundo nos atinge. E eu quero abençoar as professoras, abençoar os pais, como a Bernadette disse aí, os avós, né? Para que possamos estar cooperando com toda a nossa família. Quando eu estava falando da conversão de pais aos filhos, de filhos aos pais, é claro que está falando de uma conversão a Deus, né, da família a Deus, mas, por outro lado, também é muito válido a amizade, o relacionamento da família, com harmonia, Tem muitos que estão reclamando da
pandemia porque não suportam ficar juntos, né? Mas nós é o contrário, nós temos prazer de estarmos juntos, né? Então, o que Deus tem realmente providenciado todos os meios para que os filhos alcancem um nível maior de comunhão com Deus e de uma vida plena com Ele, né? Os professores têm se dedicado muito, né? Para estar ministrando às crianças, os pequeninos, e os pais têm cooperado mais do que nunca, né, nesse período, e Deus tem abençoado, hein? Nós não estamos reclamando pela situação, mas estamos glorificando ao Senhor, crendo que Ele, em todo tempo, será magnificado e exaltado. Sejam abençoados todos os pais, todos os professores, professoras, avós, todas as famílias, bendita do Pai, sejam guardados e preservados no coração de Deus. Um abraço a todos, com muita saudade de todos. Um beijo no coração de todos.